Eu já lidei com isso em aconselhamentos, mas essa semana eu recebi de forma bem objetiva essa pergunta, né? Como se livrar de pensamentos de morte ou pensamentos suicidas? Como vencer isso? Como se livrar desses pensamentos? E é um vídeo rápido, um vídeo curto, mas eu quero dar três dicas para ti, ou se tu está passando por isso, ou conhece alguém que esteja, e tu poder ajudar, mesmo que de forma bem básica, assim, até porque cada caso terá suas peculiaridades, né? Cada pessoa terá suas peculiaridades, então não tem como nós abrangermos tudo. Mas 3 dicas que são facilmente aplicáveis a qualquer um, são o que eu quero passar para você aqui. A primeira delas é que os pensamentos, principalmente quando a pessoa está num período de depressão, ou passando por algum período de crise, pensamento de morte, pensamento suicida, eles ocorrerão. Isso eu já, assim, por experiência, eu já reparei que isso é muito comum quando a pessoa, quanto mais intenso for o momento de crise ou a depressão, mais ocorre essas ideias, esses pensamentos, sabe? Eles mais rondam a pessoa, mais eles cercam a pessoa e se tornam de forma um pouco mais constante. Então, a primeira coisa que tem que entender é que eles são inevitáveis de acordo com a intensidade da crise ou depressão, enfim. Entendendo isso, você se coloca de outra forma para lidar. E aí vem a segunda dica, que é o quê? É entender que mesmo sendo um pensamento que surge, ele é um pensamento pecaminoso. É algo pecaminoso. Por quê? Porque idealizar, pensar na própria morte, pensar no suicídio, é querer antecipar um momento que cabe a Deus aquela decisão. Deus é quem sabe quando será o nosso último dia, Deus é quem determinou quando será o nosso último dia, e tomar isso das mãos de Deus é pecado. Logo, quando ocorrem esses pensamentos, quando ocorre isso, e principalmente quando a pessoa começa a dar vazão a esse pensamento, a dar ou alimentar esse pensamento, então se torna assim algo preocupante e pecaminoso. Então, e aí pode ser fruto de várias coisas, né? Pode ser uma ansiedade muito grande, pode ser um desejo por controle, a pessoa tem um forte desejo de controlar tudo, e ela vai querer controlar inclusive a própria vida. Às vezes é querer colocar um fim, seja um sofrimento, a uma crise, a algo que seja algum trauma, ela quer pôr fim àquilo ali. Mas o que acontece? Essa é a forma pecaminosa de fazer isso. Nós não podemos, por isso que suicídio, ele é um pecado, e apesar de que ocorre muito, e mesmo que não seja tão noticiado, mas é algo basicamente comum hoje nos nossos dias, ainda assim não deixou de ser pecado, simplesmente porque aumentou muito o número disso. Então, primeira coisa, é inevitável de acordo com a crise, de acordo com a intensidade da crise que a pessoa está passando, mas tem que se ter em mente que ainda assim, esse pensamento ele é pecaminoso. Então se luta contra ele, tem que se lutar contra. E a terceira forma, o terceiro ponto disso aqui é o quê? É que ao lutar contra isso tem que se ter em mente também que o pensamento, a mente da pessoa, ela está sob domínio dela. Ou seja, não tem como, ou não há possibilidade de tu manter um pensamento em tua mente sem que tu lute contra ele. O que eu quero dizer? Quando se tem um pensamento de suicídio em mente, quando se tem pensamento de morte, você não deixa aquele pensamento tomar conta da tua mente, aquele pensamento tomar conta da tua mentalidade, da forma como tu passa a viver os teus dias, e aquilo permanecer ali. Tem uma frase do Lutero que eu acho muito boa, e Lutero, ele ilustra isso muito bem, e ele diz assim: eu não consigo impedir as aves de sobrevoar a minha cabeça, mas eu consigo impedi-las de fazer ninho. Ou seja, basicamente é o quê? Tu não consegue impedir que o pensamento surja na tua mente. Tu não consegue impedir aquele pensamento quando surge na tua mente. Tem pensamentos que eles ocorrem inevitavelmente, às vezes de surpresa. Mas tu consegue sim impedir ele de continuar. Tu consegue não alimentar aquele pensamento. Tu consegue não dar vazão a ele. Então, nós precisamos lutar contra ele, lutar contra essa ideia e combatê-la de fato. E como nós fazemos isso? De acordo com a palavra de Deus, Filipenses capítulo 4, Paulo diz que nós pensamos em tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é amável, tudo aquilo que é digno de louvor. Em tudo isso nós pensamos, ocupamos nossa mente. Ou seja, tu domina a tua mente, tu controla o teu pensamento, e tu faz isso ocupando a tua mente com aquilo que é piedoso, com aquilo que é bom. Ou seja, em outras palavras, tu ocupa a tua mente com a palavra de Deus, com Deus, tu te enche de Jesus. E essa é a forma de tu aumentar o domínio próprio, porque domínio próprio, principalmente domínio quando se trata de pecado, quando se trata de domínio contra o pecado, sozinhos a gente não tem força. Sozinhos a gente sucumbirá e não conseguirá vencer. Ou seja, para vencer um pecado, a gente precisa de domínio próprio. E o domínio próprio, tu sabe, de acordo com Gálatas capítulo 5, é um dos aspectos do fruto do Espírito.
Então, para ter domínio próprio, principalmente contra o pecado, nós precisamos estar cheios do Espírito. E para isso, nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Nós precisamos aumentar a nossa mente, alimentar o nosso espírito com a palavra de Deus, aumentar de Jesus. E, na verdade, se tu for analisar Filipenses ali, capítulo 4, todas as características do pensamento que o cristão deve ter, em última instância, levados ao extremo, aquilo ali é Jesus. Tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que é amável, tudo que é digno de louvor. Ou seja, tudo que é isso ao extremo é quem? É Jesus. Então tu te enche de Jesus. Isso aumentará teu domínio próprio, isso fará com que tu consiga controlar melhor tua mente, isso fará com que tu diminua esses pensamentos, porque tu ocupará tua mente agora com coisas piedosas, e fará com que gradualmente isso diminua e até que pare, até que tu vença isso de fato e não ocorram mais esses pensamentos de morte, certo? Então lembre-se disso. O pensamento ele é inevitável de acordo com a intensidade da crise que você está passando. Segundo lugar, trata-se de pecado. Ainda assim, mesmo sendo inevitável, de acordo com a crise, quanto mais intensa a crise é inevitável e mais ocorrerão. Segundo lugar, é pecado e nós precisamos enfrentar como um pecado. A guerra contra isso é a mesma que tu faz contra qualquer outro pecado. Seja mentira, seja fofoca, seja assassinato, seja o que for. A guerra contra isso é a mesma porque é um pecado também. E em terceiro lugar, como nós fazemos isso? Controlando a mente, controlando o pensamento. E para isso tu te enche da palavra de Deus, tu te enche de Cristo, e assim tu aumentará em fruto do Espírito, te encherá do Espírito propriamente, e terá melhores condições de vencer isso aí, entendeu? E lembrando, né, isso aqui são algumas sugestões assim que valem para todos os casos. Então cada caso terá suas peculiaridades, mas isso que eu tô falando aqui é o que tu pode utilizar para qualquer um, seja para ti, seja para um conhecido, seja para um familiar, seja para um irmão na igreja. Isso aqui nós conseguimos aplicar a qualquer um. Então eu espero que ajude e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.